Fala pessoal, tudo certo? Aqui é um consumidor de uma R15 e eu espero que esse vídeo possa estar trazendo alguma ideia se realmente vale a pena, se a moto é para você ou não. Eu comprei essa moto com o intuito de se manter numa esportiva. Eu tinha uma Ninja 2023, né? E eu precisei usar o dinheiro da moto, a moto estava quitada, eu precisei usar o dinheiro da moto para aproveitar e fazer uma ampliação na minha casa. Então eu precisava ter uma economia o máximo possível dentro do que eu podia, e então eu acabei vendendo a Ninja 300, uma excelente moto, mas como eu uso a moto mais para o dia a dia, para estar me deslocando entre trabalho e casa, eu acabei vendendo a Ninja. Eu recebi uma proposta, acabei vendendo a moto um pouco abaixo da FIP, mas eu precisava trocar o pneu dianteiro, então eu optei em vender a moto. E eu tinha a intenção de não pegar uma outra moto no momento. É claro que isso não demorou, acabei dando uma olhada no site da Yamaha e acabei encontrando essa moto entre aspas, né, promoção. Então essa moto ela me custaria aí 24.280 com frete, se eu pegasse nas condições que eles estavam favorecendo, que seria uma quantidade e o restante no cartão. Então eu acabei pegando essa moto, né, para que pudesse ser a substituição aí entre a Ninja para a R15. Eu também tinha observado outras motos e eu olhei as motos da Bajaj, né? Olhei as motos aí da Shinerai, os novos modelos, mas o problema é que na minha região eu tenho apenas duas marcas, ou é Honda ou é Yamaha, né? E as motos que eles estavam procurando, elas estavam muito caras. Então eu poderia partir para uma CG Titan, pagar 22 mil, praticamente 23 mil, ou eu poderia partir aí para Factor, né, que está custando 20 mil, ou eu poderia me aventurar e pegar uma Bajaj ou uma Shinerai, que o meu modo de ver melhorou, né? Você tem uma moto aí que me chamou a atenção, que é a moto CF Motos aí, né, que é a 250 Flash, mas só que a minha intenção era ter uma moto máximo econômica possível. Quando eu optei em vender a Ninja, a intenção era a economia, né, e um dos quesitos é o combustível, né. Então eu não tinha intenção de pegar a moto, e aí eu optei em pegar a moto novamente. Eu já tinha uma visão de pegar, mas não esperava que seria agora, né? E aí apareceu essa oportunidade e acabei pegando essa moto. E o que eu tenho a dizer sobre ela, né? O posicionamento dessa moto, comparado à Ninja 300, ela é muito mais esportiva. Então é uma posição que me incomodou aí na primeira semana. Ainda me incomoda um pouco, né? Eu tenho 1,80 m e eu acredito que uma pessoa acima disso não compensa, porque a moto ela acaba pegando numa posição bem aqui, ó. Essa posição aqui, você fica com o joelho aqui, você fica com a posição aqui mais esportiva, e se você tiver uma perna maior, né? Então eu acredito que uma pessoa acima de 1,80 m, quando você numa moto esportiva, você tem que abraçar as suas pernas aqui no tanque, né? Então para você abraçar,
E se você pisar na ponta dos dedos, teu joelho ele pode pegar aqui. No meu caso, não está pegando. É claro que depende muito do tamanho da sua perna, tá? Mas essa moto ela é menor que uma Ninja 300, então quando eu me posiciono aqui, eu não encosto o joelho. Mas se eu ficar com a ponta dos... eu ficando com as pontas dos pés, tranquilo. Mas se eu ficar com o meio do pé ou o calcanhar aqui, eu vou encostar o joelho aqui. Então a posição para mim aqui fica no limite, né? Então eu poderia, como eu falei para vocês, pegar uma moto com uma posição mais street. Procurei aí algumas motos, mas ou o preço não era compatível para mim. Eu até pensei em pegar uma NHX, né? Que quem sabe seria uma moto econômica naquilo que eu estava buscando, mas eu pensei, bah, eu vou acabar sentindo falta, né, cara, de uma moto esportiva. Eu gosto desse estilo de moto, embora ela não seja uma posição agradável para você andar. Então, para mim, isso incomoda um pouco. Não vou dizer que a posição é agradável para você usar dentro de casa, dentro da cidade, perdão, né? Não é uma posição agradável, mas como eu quis manter uma moto no estilo esportivo, eu acabei. Eu até estou pensando em fazer algum procedimento de levantar pelo menos uns 5 centímetros, que não encoste aqui, né? Para que eu tenha uma posição mais Sport Touring, como a Ninja 300, até a CB 650R aí, que tem essa posição, né? E aí eu acho a posição mais ereta, então fica melhor para você pilotar. Como vocês veem, a moto ela não tem placa ainda, né? Então tô arriscando, é claro. Saí do trabalho, então acabei vindo. Então minha média aí de consumo, ela tá uma média de consumo muito boa. Como eu falei, eu tinha olhado outras motos. A Flash ela ia manter uma média aí de 30 km por litro. E o problema da Flash, não por ser da Shinerai, o grande problema nessa moto para mim seria o fato de que eu teria que andar 280 km para fazer a revisão, assim como se eu pegasse a Dominar 200. A Dominar 200 aí ela estava custando 20 mil aí com emplacamento, daria um emplacamento. Essa moto eu paguei 24.280, só que com a mesma quantidade de entrada que eu dei nessa moto e as prestações, ficou o mesmo valor que se eu fizesse, né, em 12 vezes aí na Dominar 200. E até eu poderia me jogar para uma Dominar 160, mas eu teria que pegar BR. E também seria na faixa aí de uns 250 km para fazer a revisão. E o grande problema que a gente vê aí na internet no mês de maio de 2025 é que as motos da Bajaj estão com problemas aí de montagem, alguns erros. E eu não queria receber essa premiação, né, cara? Eu não queria essa premiação de ter que ser a pessoa que foi escolhida e sorteada por um erro do destino com uma moto defeituosa. Como eu uso a moto diariamente e eu dependo da moto, eu optei então em pegar a R15, tá? E é tão curioso porque assim, eu ia pegar essa moto antes da Ninja 300, eu tinha uma CG 160 e eu acabei pegando a Ninja. Uma moto excelente, posso até estar falando um pouco mais dela, a diferença entre as duas, não em questão de cavalaria, mas de manutenção, algumas questões assim, né? Às vezes a pessoa
acaba tendo essa dúvida, né? Porque as duas motos de entrada que nós temos aí do estilo esportiva, carenada, você tem a R15 custando aí na faixa de 24 até seus 28 aí, beirando seus 29 mil na internet aí, eu vejo o pessoal comentando, assim como também você tem a Ninja 300 aí custando 30 mil reais hoje, né? Então vale a pena pegar uma Ninja que não é tão atual e que foi relançada e pagar 30 mil, ou compensa eu pegar uma R15, né? Então eu recomendo essa moto sim, com ressalvas. Você que é uma pessoa alta, não vale a pena. Você que vai usar a moto diariamente, se é deslocamento de trabalho é uma coisa, mas aonde você vai usar? Qual a sua altura? Você vai usar com garupa? Outra questão, essa moto com garupa é muito ruim comparado à Ninja. Se vocês observar, ela fica mais muito projetada para cima, ela fica com o campo de ataque muito mais inclinado aqui, ó, comparado à Ninja 300, e essa posição faz com que você fique muito mais inclinado para frente. Então a tua carona, a tua mochilinha aí, o que que vai? Ela vai jogar muito o teu peso nas costas, e isso não é legal. Então você vai sentir bastante. Então não é uma moto que você vai poder usar a dois. Tu consegue fazer passeio? Sim, tem muita gente que faz, mas não se compara com uma moto trail ou outro tipo de moto. O motor, excelente esse motor, tá? Eu tô fazendo aí um consumo médio no painel, ainda não medido o tanque, tá marcando ali para mim uma média de 42, 43. Eu não tô ultrapassando o limite de rotação, que é 5.000. Então, na sexta marcha aí andando a 5.000 RPM, eu consigo fazer aí até 70 por hora. Eu não vou andar mais do que isso dentro da cidade. E a moto, ela consegue subir assim, né? Tem uma rotação para subir aí, tu andando na quinta, quarta marcha, você não precisa reduzir. Eu vi aqui com a Ninja reduzia mais. A moto, ela é mais leve, então muito mais fácil de manobrar ela. Eu não tinha problema com a Ninja, tá? Mas eu vejo que essa moto é muito mais fácil de manobrar. O grande problema é que você fica numa posição de ataque muito maior, e isso não é bacana. A escolha da cor eu fiquei com dúvida, tá? Por quê? Porque essa moto, ela é fosca e o meu medo é riscar. Então pretendo fazer aí, colocar um PPS pelo menos no tanque por enquanto, para que eu evite isso. Esse tipo de capacete também eu recomendo para quem vai andar com moto esportiva, porque o campo de visão dele é muito maior, tá? O campo de visão aqui é muito maior comparado a qualquer outro capacete. É um pouco mais caro, mas compensa. Então eu comprei esse capacete já quando tinha a Ninja, baita de um capacete, posso estar falando sobre ele. Mas sobre a moto, o que eu tenho que dizer para ti é que você tem que ver a sua altura. Você tem que entender que é uma moto de 155 cilindrada, tá? É uma moto que eu observando, eu tenho 1,80 m e eu peso 90 quilos, na média de 88 a 90 quilos. Essa moto, ela possivelmente vai atingir aí os seus 145, 150 comigo aí forçando no máximo. Ela vai conseguir manter aí seus 130, 135 tranquilamente. Então era isso que eu andava com a Ninja, tá? Eu em algum momento eu brincava com a Ninja, subia mais o giro, mas a maioria da velocidade que eu usava era uma velocidade média aí disso, de 130, 120, 110, né? E eu acredito que essa moto, ela vai me trazer isso que eu procurava na Ninja, que seria essa velocidade, mas me trazendo consumo. Tem o desconforto, como eu falei para vocês, que eu estou analisando aí algum processo para eu levantar pelo menos um pouco esse guidão, tá?
Quero continuar com o semiguidão, mas tentar fazer com que ele levante pelo menos aí seus 5 centímetros. Gostaria, é claro, de fazer um trabalho na bolha aqui, de subir de toda essa parte um pouco mais. Só que daí o gasto vai ser muito mais complicado, né? Eu não sei o que vocês acham. Deixa aqui no comentário se vocês fariam isso ou não. Que aí você acaba modificando algumas coisas e aí compensava ter ficado com a Ninja, porque o meu consumo, que seria econômico, eu vou acabar gastando com algumas modificações e na minha visão, né, que é a economia que eu busco, isso também é um fator que eu devo considerar, tá? Foi uma pena, eu tava querendo abrir mão aí e pegar uma Bajaj, mas infelizmente a Bajaj hoje eu não recomendo. É uma boa moto, mas para quem mora longe não compensa. Eu tenho carro, então ter uma Bajaj para mim seria bom, mas eu moro longe para fazer revisão. Às vezes no sábado eu quero só descansar e aí você fica ali preso ali à revisão da moto, e o problema é que eu tá fazendo esse deslocamento aí para revisão complica. E como o preço dessa moto foi bem atrativa, e isso facilitou bastante para mim, né? Para mim, eu buscava economia e uma moto diferenciada e esportiva ao mesmo tempo, uma moto que você não encontra. Então eu já vi 2 motos dessa, hoje eu tive o prazer de encontrar uma igual à minha cor, tá? Eu preferia que essa moto ela não fosse fosca, eu preferia que ela fosse como é a azul, tá? A azul, o tanque dela é diferente, né? A cor, né? Aqui, se você observar, ele é fosco, né? Então você tem que ter cuidado, né? O procedimento, eu não sei se isso pode ser polido ou não, né? Então eu achava também uma grande questão, né? Eu falei, pô, a gente olha esse adesivo aqui, né? E aí no vídeo a gente vê que ressalta aqui, mas na verdade, assim, pessoalmente, você não nota, né? Eu já vi que aqui o peso de guidão eu vou ter que retrabalhar, ele fica soltinho. Do outro lado aqui ele já tá um pouco mais fora, né? Aqui, ó. E eu vou ter que fazer isso aqui, né? Eu não tirei ainda o plástico do painel, tô esperando vir ali o protetor que eu vou colocar ali no painel, né? Então resolvi deixar assim mesmo. A moto tá suja, ela não tomou nem o primeiro banho dela ainda. Então, sabe, esses pneus são muito bons. São muito bons mesmo, não tenho reclamação. É claro que eu ainda estou em processo de amaciamento, então dentro da cidade o pneu está sendo muito bom, né? Ainda não brinquei em nenhuma curva, porque como eu não posso passar de 70 km por hora, eu acabo não vendo a totalidade do pneu, se ele tem uma boa qualidade aí para fazer uma curva ou não, né? Mas pelo que eu já observei, é muito bom, tá? Muito bom esse pneu, né? Então eu não tenho mais o que falar por enquanto sobre a moto, né? Quero fazer mais comparativos aí sobre essas 2 motos que eu tive, para que às vezes tire a dúvida. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu vou pagar um pouco mais e pegar a Ninja, e às vezes ela vê que a moto acaba não servindo ela. No meu caso, eu fui feliz com a Ninja, tá? Não tenho que reclamar, mas como eu falei, eu buscava um consumo, a qualidade de acabamento da Ninja é melhor, mas essa não decepciona, tá? Não decepciona. Eu, quando eu vi uma azul 2024, me decepcionei com o acabamento aqui, tá? Aqui eu não vi rebarba ou algo do tipo. Talvez a cor seja muito chamativa para tirar esses acabamentos que a gente acaba não olhando, né? Então, por enquanto é isso, tá? Se gostou, deixa o like. Se quer que eu faça algum comentário que você não tenha visto, e deixa essa ressalva, né? Para você que tem aí mais de 1,80 m
dê uma repensada, porque talvez a moto não seja para você. Se você vai usar diariamente, dependendo se você vai usar aí trajeto ida e volta do trabalho, até vai. Mas eu não recomendo essa moto para quem está iniciando, não recomendo essa moto para quem tem uma altura muito elevada ou para quem vai usar direto dentro da cidade, para quem vai usar para trabalho, não recomendo. E se você vai fazer, né, o amaciamento da moto, recomendo você não usar BR ou rodovia, tá? Eu moro perto de rodovia, então ir aqui de uma cidade a outra é tranquilo, tá? Aqui essa BR é a BR-116 e tranquilo para você andar 70 km, mas dependendo do local aí é extremamente arriscado você fazer isso, tá? Então, por hoje é só. Semana que vem aí eu trago mais algumas coisas sobre a moto. Valeu e até mais!